No trânsito, a situação é crítica. Encerramos aqui este boletim, porque a cuíca gemeu, o gato miou e este apresentador travou. Notícias extraordinárias é com ela. Elma e Sabrina. Contação de história. E vocês têm que eliminar 2 pessoas da mentoria da Mirtz Alcântara. Eu vou excluir a Mary da mentoria. Eu escolho o meu amigo. Emerson. Elas começaram literalmente a jogar. Mas isso não era o meu sonho, era o sonho dos meus pais. Foi difícil para ela, não foi fácil. Muitos duvidaram da capacidade dela, mas ainda assim, lá no fundo... E essas 2 pessoas que são exímios contadores de histórias são Elma e Sabrina. Agora, já é uma coisa que eu tô preocupando. O Rony falou que nesse episódio vai começar agora, sabe? 5 vão ó, picar a mula. Tô sem lugar, porque esse 4º episódio acabou comigo, gente. Acabou comigo. O 4º episódio extraordinário, gente, não foi um programa. Foi um mutirão de desentupimento, sabe? De canal lacrimal, gente. Eu não sabia quem chorava mais. Se Júnior, né? Que travesseiro na cara. Se era Libério, solução no sofá. Ou se eu mesma, gente, desidratando totalmente na frente da TV. Eu fiquei com um ranço comercial do Rony por não dar um broche para cada um. Gente, cada um arrebentou na contação de história. Ô mão de vaca, seu Rony. O povo lavou a alma. Caiu uma ficha, eu vou falar com você. Contar a nossa própria história é o quê? Uma bicuda inicial, pontapé, né, Júnior? É um pontapé inicial pra gente saber a oratória. Eu falei assim na lata, olha lá, Libério, olha lá, a gente querendo camuflar o nosso passado, que a gente acha a nossa história desinteressante, sabe? Olha só, Libério. Não, a gente tem que começar a contar a nossa história agora. Eu vou começar a contar tudo, Libério. A contação de história, não sei se vocês perceberam, mas deixou os participantes assim mais humanos. Gente, eu senti que todos eles, assim, os 10, faziam parte da minha família. Eu até perdi o ranço da Sabrina, né? Falei mal dela na análise passada, eu fiquei até com vontade de dar um desconto para ela na minha faxina, sabe? Pra eu ir na casa dela, tomar um café e me contar mais história daquela menina poderosa lá que ressurgiu da cinza, da dificuldade. Olha, agora, gente, aquele maldito que é teleprompter, aquele ali é uma coisa do diabo, gente, condição, eu cruz credo. O Júnior, gente, brincando, interessado, começou o quê? A ler, aquele trava-língua. Mas ele parecia o quê? Uma vitrola velha. Gente, não passava nada, eu não conseguia falar um trava-língua. Esse menino, eu percebi que ele só fica no telefone celular. Foi no extraordinário que eu descobri que ele só fica com o focinho enfiado no telefone celular, não sabe nem ler direito. Aí eu coloquei ele para ler o livro. Ele não consegue ler um doce de batata doce. O doce perguntou, doce, qual doce, mais doce, todo doce, tá vendo? Não consegui falar. No fim, gente, graças a Deus, a Elma e a Sabrina ganharam a prova relâmpago e a contação de história. Faturar a prova, adorei. Agora, já é uma coisa que eu tô preocupando. O Rony falou que nesse episódio vai começar agora, sabe? 5 vão ó, picar a mula, rodar, cair no cerrado, gente. Ai, meu Deus. Segura o coração. Começou, Júnior? Oh, meu Deus, peraí, gente.
Todo mundo tem histórias. Isso é uma palavra tão sagrada que é o como eu conto histórias. Sabrina, você ficou surpresa? Fiquei surpresa porque eu tenho hábito de contar história na minha profissão, mas quando a gente vai falar da nossa história é diferente. Então eu fiquei surpresa, porque eu não sabia se eu tinha conseguido passar o recado que eu gostaria. Elma. Eu fiquei muito surpresa também, porque o grupo é Extraordinários, né? E eu ouvi, presenciei histórias extraordinárias. Larissa, você sabe dar feedback? Eu tento, Rony. Hoje eu vi que eu preciso melhorar muito. Flaviana, você sabe dar feedbacks? Preciso melhorar. Você sabe dar feedbacks? Quem só sabe bater, destrói a conexão. Quem só elogia é falso. O desafio agora é feedback sanduíche. Deu para conhecer a galera toda, sim ou não, gente? Sim. São estranhos? Não, vocês conhecem todo mundo. Deu para conhecer quem é quem no jogo. Vocês devem escolher um colega que está prestes a morrer na praia e aplicar a técnica. Temos um roteiro blindado? Sim, temos um roteiro blindado. Vocês lembram o que a Cecília falou com vocês? O feedback sanduíche ele é construído em 3 camadas. Primeiro, eu vou fazer o pão. É pão, recheio e pão. A primeira camada, eu vou te mostrar os pontos positivos. O que você pode continuar fazendo? O que está legal? Depois a gente vai para o recheio. E nesse recheio eu vou te contar coisas que não estão tão legais assim. Pontos que precisam ser melhorados. Depois eu vou para o pão de novo. Eu vou te incentivar a continuar, a seguir coisas que você pode levar. Pão, recheio, pão. Vocês têm que seguir rigorosamente a técnica. E ajudar o seu colega nessa fase final. O jogo está chegando ao fim. O comunicador extraordinário está no meio de vocês. Ou não, porque ele será eliminado hoje. Hoje, 5 de vocês se despedem da competição. Ok? Vocês têm 5 minutos para anotar, planejar esse feedback sanduíche. Pode começar. Tempo esgotado. Pedi vocês para colocarem as canetas na mesa e olhem para os seus colegas agora. Na verdade, quem escolheu a sequência aqui foram seus pais, quando deram um nome para vocês. Ordem alfabética. Ordem alfabética. Jênica, você começa. O meu feedback vai para Isabela. Isabela, quero pegar e falar com você que no início das provas você deixou essa ansiedade pegar e dominar você, o medo também. Na segunda prova você não conseguiu pegar e está concluindo.
Mas da terceira prova em diante, você pegou e melhorou muito a sua comunicação e a sua postura. Falo para você poder pegar e, tipo assim, tá pegando e indo para a reta final, continuar nesse caminho, controlando a sua ansiedade e o seu medo. O meu feedback é para Larissa. Você, Larissa, é uma mulher muito forte, muito poderosa. Você é corajosa. Você não sabe a força que você tem dentro de você. Não é só força muscular, a sua força de vontade em mudar, em melhorar e transformar a sua vida de outras pessoas. Mas você tem que colocar isso para fora, para todo mundo não só te admirar fisicamente, mas através das palavras, igual você fez hoje com a gente. Meu feedback, ele vai para o Felipe. Quando começou o jogo, eu pensei que você fosse um dos principais personagens. Você começou calmo, você começou à vontade, eu achei que você se expressou muito bem. E você tem uma postura firme, centrada, né, foco. Você tem uma boa aparência e uma voz suave, clara. Só que em diversos momentos você se perdeu. Eu cheguei a pensar em algum momento que talvez você não estivesse presente. Você esperou demais, você esperou ser chamado, colocado à prova, quando você podia ter assumido o papel e a responsabilidade que você tem. E o que eu quero te dizer para você é que só faça. Tenha vontade, queira fazer de verdade e não se preocupe em ser igual ou ser mais do que alguém. Seja verdade, coração, assim como você começou. Uai, Rony, muito à vontade. Faça. Gratidão. Meu vai para a Verônica. Ela chegou com essa timidez, né? Um pouco tímida e foi surpreendendo aos poucos. E você pode ir muito além disso aí. Porque você sabe que a partir do momento que você assume uma sala de aula com tantos alunos e com tanta responsabilidade, você se olha para você e fala, que isso, eu sou demais. Porque a responsabilidade de levar a mensagem ali para as crianças são gigantescas. E hoje você viu isso aqui, né? Foi crescendo de fase em fase, e olha onde você chegou. O meu feedback também vai para a Verônica. A Verônica chegou muito tímida, muito fechada. E a partir do podcast, ela se sobressaiu muito bem. Falou muito bem, explicou muito bem, deu para entender o que ela estava falando. E por você já estar na área da educação, eu acho que você só tem a brilhar. Então botar mais para fora, perder essa timidez, essa insegurança que eu te notei um pouco insegura. Eu não consigo, isso está muito difícil. E não está difícil. Você é muito capaz. O meu feedback vai para a Verônica também. Eu vi que ela é uma mulher muito forte, ela tem palavras sensatas, é uma mulher que tem muita emoção nas palavras. Mas eu percebi que tem muito sentimento dentro dela que ela não consegue colocar para fora. Falta um pouco ela colocar para fora tudo aquilo que ela carrega. Eu senti isso ao longo das apresentações dela. E eu vejo que a solução é realmente trabalhar tudo que ela tem, colocar para fora tudo que ela tem para falar, se expressar por completo. Ela vai mostrar mais ainda essa mulher forte que ela é. O feedback também escolhi a Verônica. Pela mulher que ela entrou, né? E Verônica, você se mostrou uma mulher muito, muito, muito capacitada. Você foi a nossa caixinha de surpresa que foi aberta. Eu, principalmente, que te conheço, você se apresentava e vinha com... Esse foi o motivo, uma insegurança, até nas primeiras apresentações, que você não mostrou total talento que você tem. Você é muito capacitada. Você pode tomar posse e segurar esse poder que Verônica tem. E pôr pra fora igual você conseguiu mostrar a gente aqui hoje. Meu feedback vai pro Emerson. Emerson, você
tem uma presença incrível, você dominou esse palco de uma forma absurda. Qualquer prova que você entrou aqui para falar, você conduziu o palco, você prendeu a nossa atenção, prendeu a atenção do público. Você é um bom comunicador, você tem voz para falar, você tem voz para se impor, você consegue se impor de verdade. Só que você consegue também se deixar muito levar pelas emoções e pelo nervosismo, talvez pela ansiedade. Claro que é um reality, a gente fica mais apreensivo também. E teve um momento que me marcou muito, que foi no momento de uma prova, lá das primeiras, que a gente estava aqui do lado e você ficou muito inquieto, deixando a emoção te tomar. Só que a partir daquele momento que você saiu dali do nervosismo e foi para a ação, você soube se colocar, não deixou o nervosismo aparecer. Então, pega isso de que você sabe que você consegue, que você é capaz, que você tem voz, e deixa isso ser muito maior do que o seu nervosismo, do que a sua insegurança, do que a sua ansiedade. A ansiedade realmente pega a gente, mas se você for muito mais forte do que ela não te pega mais. Flaviana, desde quando a gente chegou aqui, eu percebi que você tem muito conhecimento, que você tem postura, que você é capaz, mas às vezes a sua insegurança não te deixa ir além, não te deixa chegar onde você poderia chegar, onde você tem potencial para chegar. Então, tenta controlar essa insegurança, acreditar no que você é capaz, e eu tenho certeza que o futuro vai ser muito brilhante para você. Obrigada. Meu feedback vai para o Felipe. O Felipe que chegou aqui mais caladinho, quieto, centrado. Ele demonstrou ter palavras verdadeiras e ter palavras de conexão. Então, o que ele fala faz a gente realmente pensar, né? Então, quero dizer ao Felipe que você tem tudo para chegar a ser grande, a chegar a ser mais, a ser extraordinário, porque você tem uma capacidade extrema, comunica bem, faz bem tudo o que você tem que fazer. Gratidão. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm esse cuidado que vocês tiveram aqui com cada um, com as pessoas lá fora? Porque o que vocês fizeram aqui foi uma coisa de emocionar. E para mim, comunicação é isso. É ter um cuidado com o outro. Quais as palavras que eu uso? E eu vi um cuidado muito grande, independente de técnica. Então, leve esse cuidado para a vida. Mas, infelizmente, eu vou ter que deliberar, porque teve pessoas que se destacaram aqui. Eu já volto. Não tinha saído. Não, qualquer coisa tá Mas é até bonito demais. Parabéns para todos vocês. Mas eu quero que vocês utilizem essa técnica ao pé da letra. Vocês usaram o feedback sanduíche, mas alguns, um feedback foi x-tudo e outros foi pão com ovo. E um feedback pão com ovo não é extraordinário. Um feedback x-tudo é extraordinário. Emerson, parabéns. Você ganhou a prova relâmpago do feedback sanduíche. Argumentar não é brigar, é governar a mente alheia. Quem não tem argumentos é refém da opinião dos outros. Hoje o palco não aceita eu acho, não aceita isso. Quero ver quem sustenta o que diz sobre pressão. Vocês têm a voz, mas será que tem argumentação? Eu proporei diversos temas polêmicos e vocês deverão se posicionar. Sou a favor, sou contra, utilizando obrigatoriamente as 7 técnicas.
Se você não usar uma técnica, você literalmente já é eliminado. Você vai usar as técnicas para sustentar a sua verdade. Muitas vezes, a gente acha que é só falar, mas a minha imagem, ela também sustenta uma argumentação. E eu sempre deixei vocês sozinhos? Não. Então eu convido agora a poderosa Débora Lázaro para a gente falar sobre isso. Débora, muitas vezes as pessoas acham que é só falar e eles não preocupam com a imagem, com a coluna reta, como eu estou sendo visto. Eu vou na padaria comprar pão e penso que ninguém está me vendo. Eu vou na frente de um público e não paro para escolher a minha roupa, não paro para olhar o meu cabelo, a minha pele. Então, para ter coerência, eu tenho que ter uma imagem compatível com a minha fala. E isso que o Rony falou é de extrema importância. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão em um médico, tem 2 médicos, não vou falar qual. Um muito capacitado, outro médio, mediano. E estão vestidos totalmente diferentes. Um com jaleco branco, impecável, uma roupa social. Outro com jaleco totalmente sujo e uma camisa de malha amassada. Vocês não sabem qual tem mais credibilidade. Qual passa mais confiança para vocês? Porque está limpinho. Exatamente. Talvez ele nem sempre é o que sabe mais. Mas a imagem fala sobre isso. Ele passa uma autoridade. Construir. A gente precisa construir. E isso é dedicação. É oratória. É você se posicionar. É ter autoridade e conhecimento no que vocês querem ser. A gente precisa agora turbinar nossa voz, que a nossa voz é 38% da comunicação. Então, para 5 minutos de mentoria, eu chamo quem? Derlane Moreira. Eu quero que vocês lembrem daquela linha que a voz ela conduz pensamento, ação e tudo na vida. E como vocês já passaram por tudo, já passou por tanto, então agora a gente vai liberar todas as tensões, porque a tensão faz a voz diminuir, faz a emoção que você não quer passar agora ser passada. Então agora nós vamos ouvir uma música, só um minutinho, e essa música você vai deixar liberar tudo que você não quer carregar hoje, que está pesado. E de repente, se vir um canto silábico, você pode cantar junto. Mamá, mumu, papá, auê, que aí você vai estar aquecendo a voz. E se a sua voz não quiser sair agora, não tem problema, a gente vai fazer sair pelos dedos, pelos poros, pelos pés. E se você encontrar com alguém, se você troque contato visual. Passe uma mensagem com o seu olhar e com o seu corpo. Pessoal, vocês vão receber agora os temas.
redes sociais afastam as pessoas? Sim, rede social afastam as pessoas. Posso dar um exemplo para vocês, com o meu próprio marido. Veja bem, eu trabalho de 5 às 10 da noite. E chegando em casa, ele está agarrado no celular. Tem dia que ele chega nem a me enxergar, não me vê. Por quê? As redes sociais dele tomou conta. Mas isso não inclui um público geral. Porque eu também faço uso de redes sociais e vocês também. A gente expõe a nossa imagem, a gente conversa com amigos. Mas tem que ter um balanceamento, porque senão fica demais. Então, o meu resumo para vocês é que observem mais qual é o momento certo de mexer nas redes sociais e se realmente a rede social é mais importante do que a pessoa que está ali com você. Viajar acompanhado é melhor que viajar sozinho. De acordo com a revista de medicina Hoje, foi feito um estudo na Universidade Federal de São Paulo que comprovou que as pessoas que viajam com os parentes, com as pessoas que amam, têm no cérebro uma liberação maior de hormônios do prazer, que faz com que a viagem seja muito mais agradável, muito mais proveitosa. Eu tive uma experiência pessoal de quando eu fui fazer uma viagem para um lugar que é bem popular, que é Guarapari. Fiz com a minha família. Foi uma viagem maravilhosa, aproveitei bastante, foi incrível a viagem. E eu fiz uma viagem sozinho, para um lugar que eu acho muito legal, que é Copacabana. E a viagem não foi nem a metade, não tive nem a metade do prazer que eu tive junto com as pessoas que eu gosto. Então, eu concluo que realmente viajar acompanhado é muito melhor. Eu vejo que muitas pessoas que viajam sozinhos, depois de um tempo, começam a usar o celular para poder se comunicar com as pessoas que estão longe, porque não conseguem ficar longe delas. Isso é um problema que eu vejo. Se você já está perto dessas pessoas, você vai ficar tranquilo com isso e vai aproveitar muito mais a sua viagem. Música antiga é melhor que música atual. Sou a favor. A revista Elle, a revista The Time, comprovou que não só adultos, mas como adolescentes recentemente, geração 2000, 2010, 2020, estão consumindo mais músicas antigas, pelo enriquecimento de letra, pela história que a música passava, principalmente pelas melodias. E não era uma música modinha que simplesmente passava no tempo e ninguém mais lembrava. São músicas que hoje em dia, mesmo adolescentes e adultos, que às vezes nem viveram naquela época da música, eles gostam, estão resgatando. Nas redes sociais é comprovado que as pessoas usam muito mais músicas antigas e estão tendo o prazer da nostalgia. Um grande exemplo disso, você mesmo vai numa balada hoje em dia, você vê que o pessoal pede pro DJ, toca aquele funk, toca aquele pop, toca aquela artista. Todo mundo tem essa nostalgia com as músicas antigas. Então eu falo para você, respeito muito a história de quem gosta de músicas atuais, mas para vocês também terem esse prazer da nostalgia, para vocês também comprovarem o enriquecimento de letra e de como eram as músicas antigas, chegam em casa, começam a curtir, começam a ouvir uma nova música antiga também, para vocês verem o quanto isso é bom, o quanto isso faz bom para o coração e o que você pode aprender com aquela música também, porque além de tudo tem história por trás daquela letra. E talvez seja por isso que as revistas e as pesquisas comprovam que as pessoas hoje em dia preferem música antiga do que música atual. Morar em cidade grande é melhor que cidade pequena. Eu sou completamente contra. Isso é baseado no que eu vivo frequentemente. Eu estou diversas vezes num povoado pequeno que chama Sacramento, e eu tenho um exemplo muito claro de um senhor que eu conheci e que, sem vaidade nenhuma, vive ali cuidando das suas vaquinhas, cuidando do seu terreiro, consumindo comida boa, vivendo do pouco, mas com uma felicidade, uma bagagem tremenda. Ele é super feliz e ele estampa isso no seu sorriso. Eu entendo que o seu modo de vida hoje é acelerado, então a cidade grande ela vai te favorecer. Mas eu quero que você reflita que em algum tempo acelerar demais vai ser cruel e que um dia você vai querer estar num lugar tranquilo, vivendo de coisas boas e sorrindo para pouco.
Meu tema é: ter dinheiro é mais importante que ter tempo livre? Eu não concordo. Eu não concordo, e baseado em estudos feitos pelo Instituto Nacional de Medicina, comprovou-se que as pessoas que ocupam o seu tempo em busca de dinheiro, com uma carga horária muito exagerada, trabalhando excessivamente, elas têm mais probabilidade de ter doenças físicas e doenças mentais. Então, a gente vê relatos aí de pessoas que estão fazendo o caminho de volta. O que é esse caminho de volta? Tentando viver de forma mais simples, voltando para o campo, para as roças, para ter uma qualidade de vida melhor e um tempo livre maior com seus familiares. Eu entendo quem prefere ter uma vida mais atribulada, com mais afazeres, mas a gente percebe que as famílias perdem em qualidade de convivência. Então, baseado nisso, nesses estudos, nessas pessoas que estão voltando ao campo, às fazendas, às roças, e nessa qualidade de vida, eu convido vocês a fazer essa experiência, a ver se realmente vale a pena esse ritmo acelerado em que muitas vezes o dinheiro ganho é gasto com medicação para ter uma melhor qualidade da saúde, enquanto o tempo livre poderia ser, sim, esse impulsionador, essa qualidade de vida, trazer essa qualidade de vida para as pessoas. O meu tema é: a primeira impressão é que fica. Sou completamente a favor. Trago também, em relação ao meu tema, foi feita uma pesquisa na revista Isso É. Gente, a gente vê todo santo dia pessoas aleatórias carregando com a gente diariamente. Então, quando você vê uma pessoa, você faz um julgamento sobre essa pessoa em relação à imagem dela. Querendo ou não, todo mundo sempre pega e faz. Vamos supor, você tem um vendedor que vai poder pegar e te vender um biscoito, vai te vender uma cama, algo do tipo. Se o vendedor ele não está bem arrumado, não está bem apanhado, e vem um outro vendedor que está bem arrumado, você vai vir comprar com outro vendedor, vai dar credibilidade para ele, por causa da questão visual dele. Tem algumas pessoas que podem pegar e estar indo contra, em relação ao que eu estou pegando e falando, por questão de talento. A gente tem muitas pessoas que são muito talentosas em relação ao que ela faz, mas ela não passa firmeza e segurança na imagem que ela pega e deixa, Tem também a questão da linguagem, das pessoas. Eu vou deixar aqui para vocês o que eu pego e penso sobre isso. Eu passei por uma situação no outro dia, fiz um pré-julgamento muito ruim de um rapaz que foi pegar, me pediu uma informação, a imagem dele era uma imagem que não passava uma certa confiança, eu achei que ia pegar e estar sendo assaltada por esse rapaz. Fiz um julgamento muito ruim. Então, é por isso que eu pego e falo que a primeira impressão é que fica. Extrovertidos têm mais vantagem que introvertidos. Eu sou a favor. Baseado em pesquisas de professores, alunos que são mais extrovertidos dentro de sala de aula têm mais facilidade em comunicação, principalmente em trabalhos escolares. Vou dar um exemplo que eu já presenciei. No Senai, quando eu fazia um curso, a gente tinha que fazer apresentação toda semana. E na minha turma tinha 2 meninos que eram super brincalhão, super extrovertidos, sempre brincavam com a professora. E eles se sobressaíam muito melhor nas apresentações por eles saberem prender a turma. Eu super respeito quem pensa o contrário, até porque isso é treinável, porém a primeira impressão é a que fica. E o que eu tenho a passar é: marquem presença. Marcar presença muda tudo, principalmente as oportunidades. Ter boas habilidades de oratória é um dom? Para mim, não. Porque ninguém nasce falando. E a comunicação, ela pode ser construída no dia a dia. Ela pode ser melhorada, a sua forma de expressar, de se posicionar, de dar a sua opinião. Senão, não estaríamos aqui, nesse reality de oratória. É o que nós buscamos, ter boas habilidades de oratória. Para mim não é um dom, porque para mim é um dom que algo divino que você já nasce com ele. E ninguém nasce falando, ninguém nasce sabendo de tudo.
nós sempre temos meios de buscar aprimorar, melhorar a nossa comunicação. Se comparar com os outros faz mais mal do que bem. Eu sou a favor. Baseado na minha vida mesmo, eu quis trazer esse relato aqui sobre o local de trabalho. Na maioria das vezes, nós somos comparados com o nosso colega. Muitas vezes, até fazemos uma função até melhor, mas somos comparados e isso nos faz muito mal. Eu não sou contra, né, quem faz essa comparação, porque talvez existam algumas pessoas que nos passam uma certa firmeza, um certo conhecimento, gostamos de ser comparado com elas. Mas quando isso nos ofende, já se torna mal para a nossa vida. E o que eu posso trazer como melhoria? Baseado nisso aqui, que a comparação, muitas vezes, ela pode nos motivar a melhorar algo. Saber ouvir é mais importante que saber falar? Sou a favor. Saber falar ou ouvir são importantes, mas saber ouvir é importante. Por quê? No meu trabalho com crianças deficientes, percebi que as crianças autistas, muitas delas devido à sua falha na cognição, elas demoram a falar, mas ouvir elas ouvem. Elas sabem de tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, elas ouvem. E estudo comprova que quando a gente trabalha com crianças autistas, devemos sim falar tudo o que está ao seu redor. Porque quando aquela criança soltar a voz, quando ela vier a falar, ela já vai saber frases completas. Então, a complexidade da fala para uma criança autista é de extrema importância. Pensando na fala e no saber ouvir, a nossa participante, Elma, falou uma coisa muito importante. Ninguém nasce falando. Ninguém nasce falando porque a comunicação ela está no nosso dia a dia. A exemplo disso, a gente sabe que ao nascer, uma criança ela passa por um processo para chegar à aprendizagem e saber falar. Então, para mim, saber ouvir é sim importante e eu sou a favor. Por isso, eu peço que façam uma reflexão sobre o ouvir, porque é importante para criarmos o silêncio da aprendizado. Mas quando a voz chega até a gente, porque a voz está no corpo, o céu é o limite. Eles juntaram tudo, Sandy, nessa prova final? O que você acha? Olha, alguns me surpreenderam, né? Muito. Eu acho que da primeira prova para essa, muita gente está gigante, né? Começou encolhido e agora tá. E eu acho isso magnífico, né? É uma postura que o corpo de vocês está ganhando e acreditando, e principalmente ganhando confiança. Mas alguns ainda não estão conseguindo usar essas ferramentas, Rony. Isabela, esse seu último discurso foi algo que a gente... Sabe aquela menina que você contou sua primeira história? A gente viu aquela gigante que as pessoas não viam você com credibilidade. A gente viu essa mulher aqui hoje, na última prova. Só que você tem agora uma responsabilidade muito grande, é de levar essa mulher poderosa, com essa voz poderosa lá para fora agora. Porque ela não pode ficar só aqui numa prova. Isabela, infelizmente, você não está na final. Mas guarde o carinho imenso que a gente teve por você aqui. Você chegou uma menina e saiu uma mulher. Obrigado. Elma, você é simplesmente um presente para a gente.
Você é um presente que apareceu na nossa vida. Você é uma contadora de história natural. É impressionante o poder que você tem, a calma que você tem e o lugar que você nos coloca quando você está contando história. E se você não sabe o poder que você tem, saiba e conte histórias, principalmente para vender os seus produtos, para potencializar os seus negócios. Eu quero ver você na tela. Eu quero ver você nos stories, na televisão. Elma, você é uma das finalistas do Extraordinário. Verônica, você caminhou no Extraordinários em altos e baixos. Nós queríamos que você tivesse a energia que você teve quando você fez a última prova. Lá você viu que você pode ser extraordinária a hora que você quiser. O Extraordinários, eu acredito que fez você olhar para dentro de você. E que você saia daqueles portões com a certeza de que você é extraordinária como educadora. Mas, infelizmente, você não é uma das finalistas. Muito obrigada. Larissa, todo mundo vê uma mulher potente e poderosa. A gente percebeu que todos os seus discursos você ainda se deprecia. Não adianta eu ver essa mulher poderosa aí e falar, e elogiar, e mostrar se você não vê. Eu quero que a partir de hoje você fale aos quatro ventos a mulher poderosa que você é. Você falou muito que você tem que você não tem nada. Você não tem que nada. Você simplesmente tem que ir, você não tem que aprender mais nada. Você sempre acha que você tem que estar pronta. Não, eu vou me preparar, eu vou chegar em tal lugar. Você está pronta. Nas suas falas você sempre falava que você tem que melhorar mais. Não. Você já é uma potência. O mundo vê isso. Eu quero que você veja que você é uma potência. Você não tem que melhorar mais. Você é. Mas Larissa, infelizmente você não é uma das finalistas. Felipe, cara, se tem uma pessoa que nos ensinou hoje com o silêncio, foi você. Você é uma pessoa paciente e nesse mundo tão desesperado, é complicado parar, olhar e observar. E esse monte de gente desenfreada, a gente até se perde. Eu que sou calmo, centrado, eu me perco. Na competição também me perco, mas eu quero que você nunca se esqueça que você é referência para as pessoas. Com o seu olhar para o outro, quando você ouve o outro, porque quando você está olhando para a gente, você está olhando para a gente. Quando você está conversando com a gente, você está conversando com a gente. E isso é uma joia preciosa que você tem. Você é uma pessoa muito especial. Mas infelizmente, você não está na final. Mary, você chegou chegando. Você não teve medo. E parece que aquele garotinho que foi preso lá atrás, agora ninguém prende. Agora ele é ela, poderosa, autêntica. Se tem espaço para ela, ela ocupa. Continue ocupando espaços, porque você é necessária. Mary, você está na final. Jênica, Extraordinários é subida e descida. E a gente viu Jênica poderosa e maravilhosa no podcast, e Jênica depois é fraca, e depois ela é forte de novo, e depois ela cai. Ela não pode cair. Ela caiu lá atrás,
várias vezes, derrubaram ela várias vezes, mas ela não pode, ela mesma, derrubá-la. Então, seja forte sempre, porque você é uma Jênica poderosa, corajosa. Mas infelizmente você não está na final. Flaviana, você entendeu que comunicação é mudança, adaptação, o tempo todo. O tempo todo. E você olhou e pegou, você roubou técnicas dos seus colegas. Você foi crescendo aos poucos o seu tempo dentro do reality. E você é uma das finalistas. Arrasou, Vanessa. Gracinha. Sabrina, Emerson, a gente falou que eram 5 que seriam eliminados, mas talvez sejam, infelizmente, 7. Sabrina, é impressionante o poder que aquela criança, aquela menina tem de dar luz às oportunidades. Ela sabe muito bem a história que ela viveu. E todas as oportunidades que ela tem, ela abraça. É impressionante o cuidado que você tem com todo mundo aqui. Você é uma professora até fora da escola. Você quer contribuir, você quer dar palpite. Eu cheguei a falar, cuida da sua vida. Deixa a sua coleguinha avançar. Sabrina, você é uma pessoa extraordinária. E você está na final. Emerson, você jogou do início ao fim. Você é um cara que bateu o olho e errou, você modifica. Você tira, acrescenta, você nos surpreendeu o tempo todo. E você é uma pessoa que gosta do grupo. Você trazia o fraco para fazer ele crescer junto com você. E você é um dos finalistas. Pessoal, eu quero muito agradecer a todos vocês. Isso aqui foi literalmente algo transformador na minha vida e eu espero que tenha sido na vida de vocês. Disseram que eu fui eliminada. Será? Sua maior arma no palco. Você pode colocar o seu broche porque você é uma pessoa que na prova do mundo, você é uma pessoa que tem feito a comunicação acontecer. Figurante ou protagonista? Você ganhou um poder. O programa em uma palavra. Sua voz descobriu o quê? Qual é o pior silêncio? Você ganhou 2 minutos e meio. Fale mais sobre a parte que mais te impactou em O Extraordinário.